Olá, se fores como eu e se também pensas que os feijões são mágicos, então fica até ao fim deste vídeo. Olá, eu sou Patrícia Aguiar, sou nutricionista e dou-te as boas-vindas à rúbrica do Nutri-Recado. Eu hoje venho falar-te das leguminosas. As leguminosas são um grupo, são uma fatia muito importante na roda dos alimentos. E uma das fatias que hoje em dia está a ser um bocadinho esquecida. Então, o grupo das leguminosas, quais é que fazem parte aqui das leguminosas? Então fazem parte o grão de bico, o feijão, as ervilhas, as favas, as lentilhas, o grão de soja, todos eles partes das leguminosas. Fazem também parte das leguminosas, ou seja, também vêm dentro de uma vagem, porque as leguminosas crescem todas dentro de uma vagem, fazem também elas parte os tremoços e também os amendoins. Então, as leguminosas são uma fonte de proteína vegetal e não são só os vegetarianos que as consomem, portanto, nós todos devíamos consumir as leguminosas por serem riquíssimas em proteína vegetal, por serem riquíssimas também em fibras, por terem uma carga glicémica, por isso menor, o que é também indicado para os diabéticos, isto sempre ajustado às quantidades necessárias e criadas pela tua nutricionista, e por isso aqui um grupo alimentar de excelência. Antes de mais, subscreve aqui o canal, ativa as notificações, partilha muito este vídeo para que eu cresça aqui nesta plataforma. E então, voltando aqui às leguminosas. Como é que algo tão pequenino como uma lentilha, um feijão, um grão de bico pode ser assim um super alimento? As leguminosas são consideradas um super alimento e também elas aliado portanto, aqui ao combate da fome. Porquê? Porque as leguminosas são super nutritivas, são ricas em ferro, minerais, fibras e proteína e são muito acessíveis, são muito baratas. Estas proteínas, para ficarem ainda mais completas, elas se aliadas a um cereal, por exemplo o arroz, ficam então super mega completas. Por isso deves consumir leguminosas todos os dias, ou seja, diariamente. Tens lá a fatiazinha da roda dos alimentos das leguminosas, como eu já disse anteriormente, e por isso um super alimento. E como eu costumo dizer em relação ao feijão, o feijão é mágico. Eu acho que estou aqui a dar algum destaque ao feijão, porque eu falo muito no feijão mágico, eu adoro feijões, mas aqui as leguminosas, e todas elas estão aqui estão aqui relacionadas com o fortalecimento do sistema imunitário, então estão relacionadas aqui também com o fortalecimento do nosso sistema nervoso. Para quem é diabético, por ter uma carga glicémica, como eu já disse anteriormente, são super benéficas. Portanto, para celíacos também é uma ótima opção por não conter o glúten, e para a perda de peso. Então, para a perda de peso, porquê? Porque são riquíssimas em fibras. As leguminosas são de facto um super alimento. Quanto mais fibras o alimento tiver, mais saciedade nos cria, portanto ficamos com fome muito mais tarde do que se comemos, por exemplo, um hidrato de carbono de ação rápida. Atenção que as leguminosas são proteínas vegetais, mas elas também são hidratos de carbono. Por isso, consumir sim, sempre com equilíbrio e sempre com ajustado ao teu plano e para ti individualmente. Demolhar, sim ou não? Sim. É muito importante demolharmos as nossas leguminosas. Eu sei que nós temos uma vida corrida, que é muito mais fácil chegarmos ao supermercado, às prateleiras, comprarmos o frasco do feijão ou do grão, ou então a lata, mas de entre estes dois,
eu prefiro que se tiverem que comprar, comprem em frasco. Porquê? Porque na lata também há um pequeno revestimento à volta do alumínio em plástico, o que não vai ser tão benéfico para a nossa saúde em relação ao frasco de vidro. Demolhar. Porquê? Porque estas leguminosas têm antinutrientes. E quais são os antinutrientes? Os antinutrientes são os oxalatos e são os fitatos. E o que é que são antinutrientes? Então, as leguminosas, como eu já disse anteriormente, são ricas em minerais e, nomeadamente, elas são ricas em ferro. Então, se não forem demolhadas, nós estamos a comer o feijão e estes antinutrientes, os fitatos e os oxalatos, vão impedir a absorção do ferro, por exemplo, no nosso organismo. Por isso, a demolha ser bastante importante neste processo de confecção posteriormente. À noite, ponham os vossos feijões, o grão, as lentilhas de molho, pelo menos entre 8 a 12 horas. Eu ponho à noite e depois no dia a seguir vou consumir e vou então confeccionar as minhas leguminosas. A água da demolha tem que ser sempre descartada, não usar essa água da demolha. E então, com água limpa, vamos cozinhar as nossas leguminosas. Por exemplo, para congelar, eu recomendo sempre vocês congelarem com o caldo da vossa cozedura. Porquê? Porque estão lá minerais, estão lá vitaminas nesse caldo. E é ótimo, por exemplo, para utilizarmos nos nossos ensopados, nos estofados, até na sopa, podemos usar esse caldo. Outra coisa, durante a cozedura das leguminosas, costuma-se usar alga kombu, ou a folha de louro, ou o bicarbonato de sódio. Sabiam porquê? Sabem porquê? Por causa dos pus! Pois é! Aqui a alga kombu ou o louro vai ajudar a minimizar a flatulência, que tanta gente às vezes evita de comer este tipo de alimento por causa dos puns. Por isso, já sabem aqui mais uma dica, pôr na água uma alga kombu, ou uma folha de louro, ou um bocadinho de bicarbonato de sódio. Aqui as leguminosas têm uma versatilidade na cozinha enorme. Para sopas, ensopados, guisados, um caril, por exemplo, um estofado com outros legumes também. Podem fazer doces, temos, por exemplo, vem-me agora aqui à cabeça as azevias de grão, que eu adoro no Natal. Temos também os pastéis de feijão, dá para fazer também tartes, dá para usar a farinha do grão, se triturarem num bom robô de cozinha, a farinha do grão podem fazer tartes, podem fazer quiches, bolos salgados, bolos doces. É super versátil, vocês podem usar as leguminosas para N receitas. Então, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até à próxima rubrica!